Já conosco aqui na bancada o procurador Eduardo Varandas, representante do Ministério Público, que trouxe na edição de ontem, do domingo, no Jornal Correio da Paraíba, as informações, os detalhes sobre as denúncias de tráfico de pessoas da Paraíba para a Itália, principalmente para a Itália, para outros países, mas principalmente para a Itália. Boa noite, doutor Eduardo Varandas, seja bem-vindo. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui na RCTV, primeira vez no Rede Debate. Boa noite, o prazer é nosso, estamos sempre às ordens. Lena, quer começar? Vai ser um prazer. Doutor Varandas, o Correio da Paraíba denunciou esses casos, certo? Há 6 anos atrás. Certo. Inclusive, em uma série de reportagens assinada pela jornalista Henriqueta Santiago, né, ela conseguiu entrevistar rapazes que tinham sido atraídos para a Itália, que voltaram com algum dinheiro e que já estavam dentro daquela rede de levar mais gente, né? Mas o que aquelas reportagens alertavam era também para o perigo, porque alguns eram obrigados a fazer algumas cirurgias, né? Um tinha sucesso, mas isso não era garantia de que todos tivessem uma vida fácil, tranquila e rentável lá na Itália, né? E o certo é que se caracterizava que eles saíam daqui para prostituição na Itália. Isso se confirmou nas investigações, doutor? Na verdade, toda a nossa atuação partiu do grande trabalho de Henriqueta, não é? Foi o trabalho de Henriqueta que deu origem ao inquérito na Polícia Federal. Da Polícia Federal foi encaminhado para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do Trabalho, e nós ingressamos com as ações. Como era a situação denunciada por Henriqueta e depois fartamente verificada nos inquéritos? Havia um grupo de pessoas que aliciavam jovens aqui da Paraíba, de Araçagi e região, para serem profissionais do sexo na Itália, jovens homossexuais. Então havia aquela postura de uma vida promissora, de um glamour, que quando se encontravam lá, isso não ocorria. Essas pessoas tinham os passaportes capturados, eram obrigadas a produzir de 600 a 800 euros por dia no trabalho sexual. Muitas vezes eram obrigadas pelos clientes a contrair, a utilizar drogas. Muitas delas, como elas mesmo dizem, voltavam para o Brasil carimbadas com o vírus HIV. O nome da rua onde havia a exploração sexual era denominado por elas de Matadouro. E quanto à questão do silicone, o que foi detectado no inquérito é que, devido às formas ainda masculinas de alguns jovens que partiam daqui para a Itália, eles eram obrigados a injetarem em si mesmos silicones caseiros. Então, muitos iam trabalhar com aqueles silicones correndo por dentro do corpo, numa dor insuportável. Então, esta é a situação detectada. Foram 6 anos de investigação e de judicialização do caso. E agora desde o ano passado, que tenho procurado, porque a gente entende que não é só uma sentença judicial que vai resolver o problema. A gente entende que não é só uma ação judicial do Ministério Público que vai resolver o problema. Eu, junto com o Itamaraty, numa tentativa de conscientização do órgão, consegui que houvesse uma missão diplomática, com base em todos esses elementos que eu estou falando para vocês agora, para verificar a real condição dessas pessoas na Itália e para arquitetar um possível resgate deles. Então, a situação é essa que se pode. Então, o sonho virava um pesadelo quando eles chegavam lá. O sonho de ganhar dinheiro, né, e voltar para o Brasil e bem, virava um pesadelo quando chegavam lá. Na verdade, era uma monstruosidade mesmo. Há, inclusive, suspeitas de assassinato, na verdade. De casos de homicídio das travestis que se negavam a cumprir as ordens da quadrilha lá. Toda aquela característica de trabalho escravo, trabalho forçado, com os passaportes capturados, obrigação de produção de uma determinada produtividade econômica, castigos corporais, tudo isso foi detectado no inquérito. Hoje existem paraibanos ainda na Itália? Sobre essa situação? Com certeza há. O problema é o seguinte, e aí eu vou colocar aqui um ponto de reflexão para todos vocês. Vocês acham que aqui na Paraíba é diferente a situação de uma travesti pobre que nasce no interior? Primeiro, ela é expulsa da família, não tem proteção familiar nenhuma.
é vista pelas igrejas como abominação, não tem nenhum tipo de amparo religioso. Não tem no mercado de trabalho espaço para as travestis. Ou alguém já viu uma travesti trabalhando no shopping, por mais qualificada que seja. Depois só resta para esses seres humanos a prostituição. Vão para as ruas de João Pessoa. Nós estamos falando da nossa capital. A gente estava falando de política no bloco anterior, agora vamos falar da vida. Vão para as ruas de João Pessoa. Chegam, apanham do cliente, também são expostos ao vírus HIV em razão da pouca assistência que há a esse segmento e muitos casos a gente tem denúncia, inclusive, de que apanham da polícia, se não fizerem favores sexuais a alguns policiais para manterem o ponto. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Não, aqui no Correio da Paraíba a gente recebia denúncias durante a noite, no pescoção da sexta-feira, quando o trabalho entra pela madrugada, a gente recebia telefonemas de pessoas que ficavam ali na Epitácio Pessoa, que trabalhavam ali na Epitácio Pessoa, que tinham a Epitácio Pessoa como ponto e a Rui Carneiro como ponto. Então, qual é a diferença de João Pessoa para Roma? Não é porque a gente fala, de fato, nós vamos combater o tráfico internacional, a missão diplomática partiu da Paraíba para a Itália, com foco em Roma e Milão, vai se estender depois em outras ocasiões para a França, já esteve na Espanha, mas a gente precisa repensar também o Brasil, enquanto Brasil, a Paraíba e João Pessoa. Afinal de contas, a dignidade humana é ou não é princípio fundamental dessa república? Com certeza. E o que foi Agora, feito? me diga uma coisa, o senhor aqui pelo menos ele tem o idioma, ele tem um parente, ele tem alguém para correr, né? Para pedir um tipo de ajuda, né? E lá fora, né? As dificuldades devem ser infinitamente maiores, né? Pelo idioma. Talvez o idioma, porque eu acho que nem a família tem esse socorro, na verdade, e nem a sociedade apresenta nenhum tipo de respaldo para essas pessoas. Eu digo isso porque eu já lido um pouco com esse segmento, a gente trabalha com discriminação no trabalho, né? Combatendo a discriminação, e é de fato uma questão, um obstáculo quase intransponível você modificar a mente das pessoas. Você olhar para alguém, um cidadão que goza de todos os direitos e dizer, olha, aquela travesti que está ali se prostituindo é exatamente igual a você em direitos e obrigações. Isso é praticamente impossível de você convencer um cidadão pessoense de uma situação dessa. Só uma pessoa que tenha uma mentalidade já naturalmente sensível aos direitos humanos. Mas esse é o Brasil do século XXI. O senhor tem uma atuação muito forte nessa área, né? De defender as pessoas, de defender. O senhor processaria alguém uma igreja, por exemplo, que por conta desses rótulos ao qual o senhor se referiu em relação a considerar um ser humano abominação? Sem dúvida. Já processou alguma vez? Não, na verdade, primeiro, existem os segmentos do Ministério Público que têm as suas competências. Isso. A nossa competência é dentro da área trabalhista, então já está adstrito. A pergunta de Lena foi um pouco mais abrangente. Isso. Enquanto autoridade pública, se eu processaria quem promove a discriminação? Sim, o faria sem problema nenhum e sem nem titubear. Porque ao tomar posse eu jurei cumprir a Constituição da República. E a Bíblia, o Alcorão, ou qualquer texto religioso, não é a Constituição de um país. Doutor Eduardo Varandas, por trás desse tráfico, dessa exploração que acontece também em João Pessoa, não é só fora do país, existe certamente uma rede de agenciamento. Quem está por trás disso? Quem são as pessoas? Quem atua? A Justiça, o Ministério Público já tem identificação dessas pessoas? Alguém já foi punido? Alguém já foi preso? Veja só, no caso de Araçagi, nós temos e denunciamos a Justiça. O processo... Sim, era gente de lá mesmo, não? Gente de lá e daqui, né? Tem um italiano e uma travesti brasileira. Que, aliás, foi também descortinado pelo jornal Correio da Paraíba com uma reportagem grandiosa, ao meu ver. Mas nem sempre nós temos a precisão de investigação que houve no caso de Araçagi. No caso de Araçagi, houve uma conjunção de fatores favoráveis. Primeiro, nós pegamos uma jornalista com uma extrema sensibilidade para direitos humanos. Segundo,
nós pegamos um agente da Polícia Federal com extrema necessidade para direitos humanos, o caso também foi parar nas mãos de um promotor extremamente compromissado, que é o Dr. Marinho Mendes, com interesse público, veio parar no Ministério Público, então hoje houve essa conjunção de fatores que acabou sendo descortinado. Depois houve o contato meu com a ministra Luísa Lopes, que é do Itamaraty, que também apresentou uma sensibilidade extraordinária, e as coisas vão caminhando. Em outras hipóteses, eu preciso dizer que o Brasil não prioriza os direitos humanos como um elemento de política pública. Que, na verdade, aqui o poder policial está muito mais preocupado com os delitos tradicionais do que com os delitos contra os direitos humanos. E é bom que se diga também que, no caso das travestis, o próprio poder público é preconceituoso em relação à situação delas. Então, elas são consideradas subcidadãs. Pelo número de mortes aqui na Paraíba. Então, né? Dentro desse contexto, o que é que acontece? Nem sempre a gente tem como chegar aos responsáveis, nem sempre é possível, através do inquérito e de um procurador só, descortinar uma gangue extremamente organizada, diga-se de passagem, mais organizada do que o próprio poder público. Olha, o tráfico hoje de seres humanos, seja para fins sexuais ou para a questão de órgãos, é mais lucrativo em diversos aspectos do que o tráfico internacional de drogas. O senhor tem um trabalho muito interessante aí de denúncia disso, né? De pedofilia, de exploração de menores, né? O senhor fez várias campanhas, né? Existe algum elemento nessas investigações que aponta que crianças, né, que menores também estão sendo levados para lá? Temos 2 casos de adolescentes que foram traficados internacionalmente, inclusive com alvará judicial. Com alvará judicial? Sim. E qual foi a providência? A providência foi a denúncia. Nós tomamos todas as providências judiciais. E se denuncia o juiz também? Mas o problema é que, na verdade, a versão que foi dada ao juiz é de que ele não iria trabalhar com o sexo. Os representantes... Não, já era adolescente mesmo. Que ele iria para o exterior, para a casa de parentes, e que ficaria lá. Porque, nesse caso, lamentavelmente, a família também é conivente. A família também aprova a situação. Tanto que, numa das entrevistas, inclusive eu acho que foi da TV Correio, salvo engano, daquele especial que o Wendel Rodrigues fez, Juventude Vendida, que ganhou vários prêmios, se perguntou a uma das mães de travestis, ou das possíveis mães de travestis, o que ela queria que o filho fosse quando crescesse. Ela disse, eu quero que ele seja uma travesti para trazer dinheiro para casa, porque estava vendo lucratividade. Então, não necessariamente o juiz tenha sido conivente com o tráfico. Na verdade, apareceram lá os representantes legais e pediram a liberação. Agora, esses traficantes que estão aqui na Paraíba, levando esses travestis para fora, não tem ninguém preso, não se chegou a eles. Qual é a dificuldade de pegar esse povo? A dificuldade é a incompetência do poder público. A dificuldade é o despreparo da polícia lato sensu. A dificuldade é a ausência de poder público da Secretaria de Segurança Pública, de Políticas Públicas. A dificuldade é que no Brasil direitos humanos é só uma poesia. A gente não vive, a gente só fala. Então, o sistema todo é muito comprometido. A dificuldade é de todas as ordens. Eu passaria o programa inteiro falando de 500 dificuldades que eu tive, das várias reuniões que eu tive com os secretários de Segurança Pública que se sucederam em todos os governos, principalmente no que se refere à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda hoje, se o senhor sair daqui agora e for na orla de Tambaú, vai encontrar adolescente lá sendo explorada sexualmente. Eis a minha dificuldade. A presença de políticos, de pessoas, porque políticos se metem em tudo que não presta, provavelmente nessas coisas. A presença de políticos, gente casca grossa, como a gente chama, é um obstáculo também? É um obstáculo principalmente no aspecto legislativo. Quando a gente quer aprimorar a legislação, existem óbices no Congresso Nacional. Quando a gente quer incluir mais um tipo penal, quando a gente quer tornar mais severa a pena, é um problema muito sério. Porque se atravanca o processo legislativo e para reformular o Código Penal, reformular o Estatuto da Criança e Adolescente é sempre um problema. Então, isso de fato acontece. Mas aí eu preciso dizer que é culpa do povo brasileiro. O povo brasileiro tem o político que elege. Nós não podemos, pior que estejamos, dizer que isso aqui não é uma democracia. Então, se está lá no Congresso Nacional quem não deveria, o culpado é o eleitor. O senhor trata aí do poder público. É leniência, é incompetência ou é cumplicidade? Eu acho que, dependendo das esferas, pode haver uma conjunção dos 3 lamentáveis adjetivos que você usou.
O senhor esteve com o prefeito Luciano Cartacho e acertou a instalação de câmeras de monitoramento na Orla Marítima. Isso já é uma primeira ação para tentar inibir a presença, pelo menos a presença de menores na Orla Marítima se prostituindo? Veja só, nós temos aberto vários frontes de ataque à exploração sexual de crianças e adolescentes. O primeiro fronte foi, na verdade, exigir dos motéis que pedissem a identificação das pessoas que lá adentrassem. Eu sabia que haveria uma grande polêmica na sociedade, se a gente estaria violando o direito à intimidade ou não. Eu não me preocupei com essa questão, porque motel não é uma atividade regulamentada. Não existe uma lei que designe um local comercial para as pessoas fazerem sexo. Motel é um ramo de hotelaria e tem que obedecer às regras de hotelaria. Tem que se identificar, como diz o Estatuto da Criança. Hotelaria fast food, né? Rápida. Então, o que é que acontece? Foi o primeiro passo, porque a gente detectou que muitas vezes as adolescentes eram exploradas nos motéis. Não que eles sejam os vilões do problema, mas a gente tem que atacar por todos os lados. Depois, a gente tentou, junto às secretários de Segurança Pública que se sucederam no cargo, a criação de um núcleo de inteligência da polícia só para investigar questões envolvendo exploração sexual de crianças e adolescentes. Este núcleo foi formado. Vários governos. Os secretários podem vir aqui. Eu os desafio a dizer que eu não fui em cada um deles. Inclusive o atual? Inclusive o atual. E o atual disse o quê? Não, o que existe é uma postura muito similar. Eu não gostaria de subjetivar por uma questão de ética na minha atuação, mas o que existe é o seguinte: não, vamos proceder, vamos fazer. Me dê um tempo. A gente aguarda, porque há um problema na administração pública, a polícia é sucateada. Acontece que se a polícia não puder apurar um crime contra a humanidade, como é a exploração sexual de crianças e adolescentes, o que ela fará, afinal? E essa exploração, na maioria das vezes, tem a conivência da família, não tem? Tem a conivência da família, mas não era assim tão evidente como nas travestis, que as mães já sabiam que os filhos iam para lá enriquecer e sustentar a família. O senhor divulgou um relatório, acho que faz uns 2 anos, um ano. Da Safety Shield, né? Não, eu acho que o senhor fez alguma coisa aqui no Brasil com a ajuda, aqui na Paraíba, o senhor levantou os números da exploração sexual a partir da Polícia Rodoviária Federal. Foi. Os pontos de vulnerabilidade. E o senhor fez uma campanha para tentar conter, né, o avanço disso. Na verdade... Surtiu algum efeito? Como eu sei, mas o nosso telespectador não sabe, o senhor podia falar um pouquinho e dizer as providências. Né? Na verdade, a quantidade de denúncias quadriplicou, o número de ações movidas, seja pelo Ministério Público Estadual, seja pelo... Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho, quer dizer, existia pontos de prostituição na BR-230 todo, com exploração de menores, não era isso? Isso. Quem fez esse levantamento foi a Polícia Rodoviária Federal, porque aqui eu preciso fazer uma menção honrosa por uma questão de lealdade. De todos os órgãos que eu bati a porta procurando ajuda para combater esse flagelo, o que eu encontrei amplo e restrito apoio foi a Polícia Rodoviária Federal. Esse órgão, inclusive, foi reconhecido pela Secretaria de Direitos Humanos como um órgão eficaz no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E é a pura verdade, eles realmente são um grande parceiro. Esteja quem estiver ocupando os órgãos de direção, a entidade como um todo, ter esse compromisso com a criança e o adolescente. Isso eu acho fantástico. É a única exceção que eu abro dentro do poder público. Bom, nós levantamos, por iniciativa da Polícia Rodoviária Federal e por apoio nosso, todos os pontos de vulnerabilidade. Isso foi feito não só em relação à Paraíba, mas o país inteiro. Promovemos inúmeras campanhas, fizemos inúmeras fiscalizações, lavramos flagrantes com a Operação Mitangue, que detectou caminhoneiros com adolescentes dentro dos caminhões, eles estavam pagando por sexo. Houve toda uma comoção entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Trabalho e a sociedade para combater o flagelo. O problema é que, como eu disse desde o início, para que o sistema de punibilidade funcione, é preciso que ele esteja todo completo. E não está.
Ou a questão para na delegacia de polícia, ou não anda no Poder Judiciário, ou não anda no próprio Ministério Público. Vamos falar a verdade? E aí existe, de fato, uma falta de compromisso com a criança ou adolescente. Nós temos hoje problemas sérios, e não é questão de culpar o Poder Judiciário, mas nós temos hoje problemas sérios de morosidade processual, tanto que o CNJ está em cima do Poder Judiciário, cobrando estatística. Morosidade proposital em função do acúmulo de processos. Na maioria das vezes, em função do acúmulo de processos, na verdade. Existe pouca assistência em termos de recursos humanos ao juiz de primeira instância. O senhor disse que exigiu que os motéis peça a identificação dos seus frequentadores. Quem fiscaliza isso? Como é que o senhor sabe que está... A Polícia Rodoviária Federal. Nós multamos todos os motéis, com multas que variam de 20 a 80 mil reais, dependendo do caso. E eles estão sendo executados e muitos já pagaram a multa. E eu estou dizendo, depois disso, eles passaram a cobrar a documentação? O problema é que, aí eles judicializaram o TAC para tentar anular o TAC, que é o TAC que os obriga a pedir a identificação de todos. E aí foi suspensa uma parte da cláusula que obrigava o motel a pedir dos 2 integrantes para pedir só do motorista. Aí já fragilizou o nosso trabalho. Essa resistência é baseada em quê? Eles alegam o quê? O cliente se recusa ou não? Veja só. Qual o argumento? Eu vou ser bastante honesto aqui. A conversa muito interessante. Nós vivemos numa sociedade hipócrita. A Paraíba, nomeadamente, tem uma mentalidade provinciana. O motel, hoje, é frequentado por pessoas que vão fazer relações sexuais que não querem que os outros saibam. Então, o que é que acontece? A partir do momento que você pede a identificação dos 2, geralmente a companheira, o companheiro, alguém que está lá em situação de adultério, que é a verdade dos fatos, foi o que foi alegado pelos donos de motéis em audiência com o Ministério Público, deixa de frequentar e diminui a lucratividade. Se os adúlteros saírem, eles vão falir. Mas o adultério não é crime? Ou não? Ou deixou de ser? Deixou de ser, né? Deixou de ser, é. Tá livre. Deixou de ser, velho. Não me entusiasmo, não. Deixou de O ser. Elton foi maravilhoso. Eu não sabia que o adultério não era mais Ficou crime. visível. Desde que o senhor apresente a identidade quando for, tá tudo bem. Não tem problema. Não tem nada, minha mulher tá... Mas olha, respondendo a pergunta da questão da parceria com o município, que é muito importante isso, já que é tão difícil a gente ter parceiros nesta modernidade decadente, como se diz, de fato, eu acho que houve um grande avanço. Nós vamos reavaliar o Código de Postura Turística, estamos próximos aos mega eventos, que é a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Vai haver um incremento muito grande e o turismo, a exploração sexual no turismo é algo que nos preocupa muito, porque em Natal, Fortaleza, e Recife é praticamente açougue de carne de criança ao meio-dia. Então nós vamos instalar câmeras de alta definição em todos os pontos de vulnerabilidade, na orla e na rua atrás, e vamos formar uma equipe para encaminhar imediatamente as imagens ao Ministério Público e às delegacias de polícia. Então, quer dizer, de certa forma vai haver uma postura inibitória, pedagógica, e o começo de uma postura repressiva. Aí vem a pergunta que eu acho que o senhor está querendo me fazer, mas vai parar na delegacia, pode ser que pare no Ministério Público, pode ser que pare no processo judicial. Mas este trabalho é um trabalho lento, é um trabalho que eu já faço há 8 anos. E as coisas têm melhorado. Antes a sociedade era totalmente conivente, hoje a quantidade de denúncias é enorme. Antigamente era uma voz isolada no deserto. Hoje vários promotores, procuradores, novas ONGs foram formadas para também gritar. Então já não é uma voz sozinha. Então assim, é preciso que a gente pense como Raul Seixas. Um sonho só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade. E a realidade muitas vezes se transforma de forma devagar. Doutor Eduardo, o blog Bucho Furado está perguntando aqui, quando um adolescente diz que quer ser um travesti para dar uma vida melhor para os pais, o que dizer? O que fazer por ele? Bom, primeiro existe uma questão de educação doméstica, né? Ninguém é travesti para dar uma vida melhor. Travesti é uma identidade sexual, não é uma profissão.
A profissão é a do profissional do sexo, que poderá ser travesti ou não. Então, já há uma falha nesse aspecto. Eu acho que existem muitas ideias equivocadas a respeito. Eu acho que, primeiro, o que a gente tem que fazer é mudar essa mentalidade preconceituosa e discriminatória, gente. Em pleno século XXI, não cabe mais a gente achar que porque um ser humano, nascido homem, opta por se vestir de mulher, ele é inferior a nós. Isso não existe. Isso é uma coisa assim incompatível. É daí que nascem todas as mazelas depois. É que nasce a segregação, que descamba para a criminalidade, que descamba para uma série de outras monstruosidades. Ora, a gente está aqui, eu não quero fazer nenhum tipo de mensagem espiritualista, a minha área é jurídica de fato, mas a gente está aqui para transformar o mundo num mundo melhor. Eu estou na área do direito porque acredito que a justiça é um desses instrumentos. Então, partindo dessa premissa, a sociedade precisa se tocar que as coisas mudam, os valores mudam, as pessoas mudam e as pessoas não são iguais umas às outras. Elas nascem diferentes e têm que ser respeitadas na sua diferença. Eu acho que o principal fator que a gente tem que atacar, e aí a grande importância de um debate como esse e de um meio de comunicação com responsabilidade social, é mostrar para as pessoas que a vida não é como elas querem. A vida é como acontece de fato. E as travestis existem desde o início da história da humanidade. Em todas as culturas. Todas as culturas. Doutor Eduardo Varandas, o senhor faz aí, durante essa entrevista, tem feito críticas ao sistema. E esse sistema inclui o poder que o senhor faz parte, o Poder Judiciário. O senhor extensiona essa crítica ao poder público e aí secretarias, governos, mas faz corta na própria carne, faz uma crítica ao Poder Judiciário, às deficiências que se tem. Por essas lutas também que o senhor abraça, que são lutas, assim, temas um tanto tabus na sociedade. O senhor chega a sofrer críticas por ter uma postura assim mais ativa, por fazer uma cobrança mais dura? O senhor sofre, às vezes, preconceito do meio que o senhor faz parte, que é o Poder Judiciário, de achar, por exemplo, que o senhor aparece demais e por aí vai? Sem dúvida, mas eu vejo com muita tranquilidade essa questão. Eu acho que tudo que se faz na vida se paga o preço. E eu tenho a minha consciência tranquilíssima de que o que me norteia é o meu senso de justiça. Eu não preciso estar numa TV, embora me sinta muito honrado de ter o meu trabalho reconhecido pelo público, mas eu não preciso estar numa TV para ingressar com a ação. Aliás, o reconhecimento é uma mera consequência. E se incomoda aos outros, os outros é que tem que lidar com esse problema dentro de si. Agora, eu preciso dizer uma coisa, o Brasil, ele tem problemas demais. Há espaço para todas as autoridades fazerem o que eu faço e fazerem até melhor. Então, eu lhes peço, não se preocupem com o meu trabalho, ajam, porque lugares, tarefas existem para serem cumpridas e que não estão sendo feitas. E não são críticas vazias, na verdade. São avaliações de alguém que está dentro do sistema e percebe que o sistema precisa ser renovado. São críticas construtivas. A partir dessa avaliação de um membro do Ministério Público é que as coisas podem, de fato, serem avaliadas, verificadas, apontadas e aí a gente se desenvolver para algo mais próximo à punibilidade, à justiça, à equidade, à igualdade. Agora, é preciso que se descortine. Nenhum órgão público pode viver sem transparência. E o que nós estamos fazendo é mostrar os órgãos aos cidadãos como eles de fato são. Não é? E dentro desse contexto, o Ministério Público exige um protagonismo realmente no âmbito da sociedade. Nós somos atores sociais, formadores de opinião, nós não só lidamos com o Poder Judiciário, nós precisamos trazer do povo o senso de justiça, para que o próprio povo cobre esse senso de justiça do poder público, que é o que está na Constituição. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido. O que é que mais contribui, né, para essa mazela social que é a prostituição? Né? É a pobreza,
a cultura, o que é que mais contribui, né? Por exemplo, se for a pobreza, os programas sociais do governo federal, eles de alguma forma ajudaram a reduzir isso, porque em jornal também a gente tem oportunidade, já tive a oportunidade de publicar matérias, depoimentos de pessoas dizendo que se prostituía porque estava com fome, ou porque os pais colocavam, né, para ganhar dinheiro para sustentar a família, né? Isso ainda persiste, né? Veja só, Lê. Primeiro é preciso admitir um fato como verdade. O Brasil remunera melhor a prostituta do que a professora do ensino fundamental. Ok? Isso aí é um fato, não é uma opinião. Eu sei. Tá. Então, a partir desta afirmativa, nós podemos tirar diversas conclusões. Primeiro, eu entendo que existe problemas de ordem econômica, a pobreza, problemas de ordem social. Eu acho que os programas do governo federal começaram bem com aquela questão do Fome Zero, mas pararam no Fome Zero, como se a única necessidade do ser humano fosse se alimentar. Então criou um fundo assistencialista. As pessoas começaram a se alienar à bolsa dada pelo governo federal e a partir daí não quiseram. No interior, por exemplo, é difícil arranjar gente que queira trabalhar por causa do Bolsa Família. Então, quer dizer, como é que um país pode crescer sem trabalho? Nós vamos criar, então, uma gleba de seres humanos que são sustentados pelo Estado numa quantia irrisória, envolvendo e acostumados a viver em condições precárias. Como é que esse país pode crescer socialmente? Não vai poder crescer. A prostituição, por outro lado, tem um fator histórico muito complicado. Se costuma dizer que é a profissão mais antiga de todas. Então, eu, por exemplo, para adultos, defendo a regulamentação da prostituição. Eu acho uma hipocrisia no Estado brasileiro, onde os próprios políticos se utilizam da prostituição de adultos, não reconhecer e não lhes dar garantias tributárias e trabalhistas, previdenciárias e trabalhistas. A Holanda regulamentou, outros países já regulamentaram e o resultado foi benigno. Se você não pode extinguir, porque uma coisa é no campo da moral, se você perguntar, Eduardo, você concorda moralmente com a prostituição? Eu, por convicções apenas minhas, filosóficas, religiosas, acho que não é um trabalho para o ser humano. Eu acho que sexo deve existir com afetividade. Mas é minha opinião, não interessa enquanto membro do Ministério Público. Como membro do Ministério Público, como é que o procurador-chefe do trabalho pensa? Ora, a profissão existe, não há nenhuma proteção legal e precisa ser regulamentada. A hipocrisia no âmbito do Brasil é tão grande que na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, existe a profissão de prostituta. Inclusive aconselhando a tratar bem o cliente, a diverti-lo, se possível falar um outro idioma, pode procurar CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, profissão de prostituta, indicando algumas técnicas, dizendo para, no caso de presença de adolescentes no recinto, chamar a polícia, ou seja, uma regulamentação oficiosa, quando a gente sabe que pela Constituição, qualquer profissão só pode ser regulamentada por lei. É prerrogativa da União legislar sobre direito do trabalho, está lá na Constituição. Então, quer dizer, é um país absolutamente hipócrita, gente. Como é isso? Na verdade, é preciso definir se nós somos uma república teocrática, que existe o quarto poder, que é o poder religioso que manda em todo mundo, ou se nós somos uma república democrática de um Estado laico. E aí, se for uma república democrática decorrente de um Estado laico, vamos avaliar o fenômeno social como ele deve ser avaliado cientificamente. A prostituição é uma profissão? Sim ou não? A história diz que sim. Precisa ser regulamentada, retirada as crianças e adolescentes porque é absolutamente insalubre e penosa? É. Existem outras profissões insalubres e penosas. Quem trabalha em Minas, por exemplo, no subsolo, é uma profissão insalubre e penosa. Só que o mineiro não sofre a carga moral que a prostituta sofre. E no final, quem paga o preço é a prostituta, não gozando de nenhuma garantia. Isso é justo? Vamos repensar a lei. Vamos repensar o parlamento.
Vamos repensar esse contexto. É por isso que o Ministério Público existe, para questionar as estruturas, para fiscal. Nós somos o fiscal da sociedade. Hoje, em vários pontos de João Pessoa, é possível ver pessoas se prostituindo, esperando, fazendo ponto. O que é que a lei e o poder público manda fazer nesses casos? Qual é a obrigação do Estado nesse caso? É ir lá e impedir? O que é que tem que ser feito? Veja como a questão é lacunosa. O que é crime no Brasil é a exploração da prostituição, certo? Então, eu não posso contratar meninas, mesmo maiores de idade, e explorar a prostituição. É crime previsto no Código Penal. Agora, a autoprostituição não é crime, até porque está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que não é nova, que diz exatamente que o ser humano pode dispor do seu próprio corpo. Então, eu posso, sem perigo nenhum de sofrer qualquer sanção, ir na orla de Manaíra e me oferecer a prostituição e receber a remuneração devida. Isto não é crime no Brasil. E não é crime também o cliente que paga pelos serviços sexuais da autoprostituição de adultos. Mas não é regulamentado. Então, isso é uma incoerência. É um limbo jurídico. Ou a gente criminaliza tudo, ou a gente simplesmente regulamenta. O que não pode, na verdade, é o Brasil ter várias faces, todas elas cobertas por máscaras. É o que acontece com o Brasil. Nós temos a face religiosa, que eu nunca vi, como antes na minha vida, um poder tão de interferir no poder público, poder paralelo. Nós temos, na verdade, uma moral decorrente de uma tradição falida do Brasil, como ex-colônia de Portugal, e um país absolutamente diversificado, absolutamente com segmentos sem proteção e um verdadeiro desafio para quem quer fazer cumprir a lei e que busca, para além da lei, algo que é muito mais importante e abstrato, que é a justiça. Doutor Varanda, do mesmo jeito que tem o tráfico de travestis para a Europa, tem também o tráfico de escravos, trabalhadores para se escravizar em outras regiões do país? Tem. Continua existindo aí? Continua, mas nós conseguimos minimizar. Graças a Deus, essa é uma conquista. E como é que se dá esse tráfico? Uma notícia boa. Na verdade, é o seguinte: chega um indivíduo que é denominado gato, certo? Que é o intermediador, e oferece para o trabalhador. Acontece muito parecido com o tráfico internacional. Diz que ele vai trabalhar lá no sul do país, ou na região centro-oeste, ou na região norte, um trabalho de ótima qualidade, com uma ótima remuneração, com alojamento adequado, vai juntar dinheiro e voltar para Paraíba. Aí ele oferece o transporte, leva o trabalhador, eles ficam lá em carvoarias, olarias, fazendas isoladas, em condições absolutamente subhumanas, muitas vezes sem água potável nem para beber. E a gente já conseguiu, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, que é outro parceiro muito interessante nessa outra questão do trabalho forçado, quase eliminar o trabalho forçado no Brasil. Eu tive o prazer de, quando entrei no Ministério Público, tive a honra de ser designado para o Estado do Maranhão, que é um estado receptor de escravos. A Paraíba não é um estado receptor de escravos. A gente não tem aqui de forma epidêmica o trabalho escravo. Nós temos trabalhadores aliciados aqui para serem escravizados nos estados receptores. E eu trabalhei muito com as carvoarias do estado do Maranhão. E realmente é algo estarrecedor. Eu encontrei trabalhadores adoentados, obrigados a trabalhar. Tinha trabalhadores, inclusive, acometidos de hanseníase e de outras doenças gravíssimas. As condições dormindo no chão, ou seja, uma situação de senzala, tal qual havia na época da escravidão. Eu já presenciei, inclusive, aqui paraibanos de Princesa Isabel, em Barreiras, no Rio Grande do Norte. Nós estamos com esse inquérito. Plantação de tomate. O único rio que tinha, a única água que eles tomavam era de um rio que passava no meio da plantação de tomate, um riacho, e eles bebiam aquela água e a água era totalmente contaminada com agrotóxico. Todos de Princesa Isabel. Eu já presenciei isso lá em Barreiras. E o Ministério Público desses estados na Bahia. Não fazem nada? Não, no caso do Ministério Público do Trabalho, nós temos uma profícua atuação contra o trabalho escravo. Todas as procuradorias que integram os estados federados têm respostas. Nós conseguimos as primeiras indenizações do Brasil por dano moral coletivo. Nós cobramos do poder público posturas, integramos todos os órgãos colegiados que tratam do trabalho escravo. Preciso dizer também um lado bom, não é? E isso, de fato, avançou bastante. Quando Lula assumiu,
no primeiro mandato dele, a situação do trabalho escravo era uma situação quase epidêmica. E o New York Times fez uma grande matéria sobre o trabalho escravo no Brasil. E a partir daquele momento, o presidente Lula assumiu o compromisso em erradicar o trabalho escravo. Ao menos esse compromisso eu posso dizer que foi cumprido de fato. Assim, foram fortalecidos todos os grupos federais de combate ao trabalho escravo, foi deslocado parte de grupos da Polícia Federal para atuar conosco junto ao trabalho escravo, grupo de procuradores especialistas em trabalho escravo. Viajavam, dentre eles eu, inclusive, viajavam o país inteiro resgatando trabalhadores. Esses trabalhadores eram resgatados e tinham direito ao seguro-desemprego para ter uma sobrevivência mais ou menos assegurada por um curto período. Quer dizer, foi um sistema que funcionou. Por que é que não funciona com a exploração sexual de crianças e adolescentes? O doutor Varandas, há muito tempo atrás houve denúncias, né? Houveram denúncias de que existiam casos aqui na periferia de João Pessoa, né? Granjas, né? Nós fomos. A do Índia. Isso, que seriam locais de prostituição com adolescentes, né? Isso, o senhor chegou a comprovar isso? E que seria frequentado por pessoas de alto nível, né? Inclusive políticos. Né? Muitas foram fechadas em razão da fiscalização ostensiva que nós fizemos. Quando nós começamos a fiscalização, que chegamos na primeira e detectamos a presença de uma adolescente, as outras já não tinham mais adolescentes, né? Porque existe toda uma intercomunicação entre esses órgãos, mas a fiscalização ostensiva acabou fechando muitas dessas casas. O problema é que a exploração sexual, ela também se sofisticou a partir da nossa atuação repressiva. Esse foi o problema. Quer dizer que ela resiste de uma modalidade diferente? Porque... Qual? Como pela internet. Como? Pois é, onde eu pergunto, a exploração sexual é crime, a autoexploração não é. Não, mas de criança e adolescente é sempre. Certo. Mas aí você veja, a gente percebe... Não é autoexploração, é autoprostituição. Certo. Mas a exploração da prostituição é crime. Porque é por terceiro. O que aqueles sites fazem não é o uso, não é organizado da prostituição? Exatamente. E quem são essas pessoas? A justiça consegue chegar até eles? Não, mas é porque também não há interesse. Nós não conseguimos nem proteger prioritariamente a criança e o adolescente. Imagina esses casos. Imagina os outros casos. Olha, nós estamos partindo de um poder público que tem problemas sérios, não é? E eu não estou dizendo nem que é problemas sérios dolosos. Nós temos grandes procuradores, grandes promotores, grandes juízes, grandes pessoas compromissadas com a justiça, homens sérios. O problema é que a estrutura toda é muito complicada de ser modificada. Existe também a questão de mentalidade. Eu vou dar um exemplo concreto. Recentemente, mesmo com a legislação toda do jeito que está já, amarrada um pouco, bastante razoável, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, num caso concreto, que por absolver um cliente, num caso de uma menina de 14 anos, porque entendeu que a menina não era mais virgem e que, portanto, já estava na vida e que já estava corrompida e que não ia condenar aquela pessoa por utilizar de sexo com criança. Olha, foi um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Entenderam? E isso levantou, eu estou falando de uma forma muito tranquila, porque é público e notório o caso. Houve protestos por todas as ONGs possíveis, inclusive de ONGs aqui da Paraíba, e depois a questão vai para o Supremo Tribunal Federal e possivelmente será reformulada. Mas nós estamos lidando com mentalidades. Nós temos que nos lembrar. O senhor levou para o Supremo, o caso é seu? Não é meu, esse não é meu. Na verdade, foi o Ministério Público Federal no Superior Tribunal. Mas tinha gente importante nesse caso aí? Tinha. Mais ou menos. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Envolvido? Não, mas eu não gostaria de falar de elementos concretos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta do Bucho Furado, que volta aqui, está perguntando o seguinte: é verdade que Araçagi tem forte ligação com o tráfico de adolescentes para a prostituição? O que tem nesta cidade para facilitar isso? Pobreza. Ela já respondeu. Pobreza. E na verdade, assim, a gente pegou Araçagi, mas como eu estou partindo da premissa de que a nossa atuação fiscalizatória não é plena,
que neste caso houve uma conjunção de fatores favoráveis, inclusive favoráveis fora do poder público, como a boa reportagem do jornal Correio da Paraíba, a sensibilidade espetacular da jornalista, etc. Inúmeros outros casos estão acontecendo e que a gente não está tendo acesso. Não é porque eu não quero, não é porque o promotor de justiça da comarca não quer. Muitas vezes é porque o sistema não prioriza os direitos humanos. O senhor falou em casos de exploração de menores que foram para o exterior, mas com autorização da família. Tem casos o Ministério Público já identificou casos de crianças que desaparecem e são levadas por essa rede de tráfico? Existe, sem dúvida. Agora, o problema é o seguinte: a Itália é um país muito parecido com o Brasil, por exemplo. O que me parece é que eles têm as mesmas dificuldades que nós temos na apuração dos delitos e na punibilidade. Tem uma cultura muito parecida com a da gente. Então, o que é que acontece? A partir do momento, se já é difícil nós apurarmos os crimes dentro do território brasileiro, em razão de todo o contexto, imagine lidar com questões consulares, questões diplomáticas envolvendo autoridades dos outros países. Essa missão que saiu agora de Brasília para Roma vai tentar sensibilizar o Ministério Público italiano da problemática. Ou seja, é um trabalho de fato muito lento. Doutor Varano, me diga uma coisa, será que esses problemas com o adolescente não tem a ver com a proibição do trabalho infantil? Eu vou lhe dizer, a lei brasileira é o seguinte: se a criança não trabalha porque precisa estar na escola, nem oferece a escola, nem a criança trabalha para ajudar o pai paupérrimo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e não senti dificuldade nenhuma. Não seria, talvez, a origem de alguns problemas a partir dessa proibição do trabalho infantil, considerando até que grandes potências como a China, como a Inglaterra, cresceram em cima do trabalho infantil? Bom, primeiro, a Inglaterra cresceu em cima do trabalho infantil na época da Revolução Industrial, matando crianças, né? Nós temos o... Aí já é demais. Não, nós temos... Vamos falar de estatísticas, porque eu preciso combater isso que você está falando, que é a apologia da miséria. Para a criança pobre, ou tem o trabalho lesivo, ou tem a criminalidade. Você não está dando outras opções, quando a Constituição dá. Qual é a opção que o Brasil dá? A Inglaterra, ela cresceu, de fato, na época da Revolução Industrial, com a mão de obra infantil, quando crianças tiveram as mãos cortadas nas máquinas, muitas adquiriram doenças pulmonares, outras morreram no ambiente de trabalho. É esse prospecto que você quer para nossas crianças? Não, eu não estou querendo, não, estou só questionando. Vamos à China. A China é um dos países que cresce violando direitos humanos. Os direitos trabalhistas nas Índias são exíguos e têm provocado protesto, inclusive de comunidades internacionais. A base da economia chinesa, no que se refere ao proletariado, é quase um trabalho servil. Nós não estamos falando de dignidade do ser humano. Aí, se a gente for utilizar de todo e qualquer argumento, então a gente vai partir para botar a Constituição no lixo. Se nós usarmos o seu conhecimento, que, ao meu ver, com todo respeito, é um sofisma, não é? É uma apologia da miséria, como verídico, então nós vamos pegar, fechar todas as escolas públicas e colocar todas as crianças para trabalhar, para se tornarem exércitos de semi-cidadãos. Porque nós temos exemplo de pessoas que trabalharam durante a infância e conseguiram dignidade depois. Mas eu vou lhe dar um outro exemplo. Né? Eu vou lhe dar um outro exemplo. O Carandiru foi fechado. Foi feita uma estatística subjetiva em cada apenado do Carandiru. 90% trabalhou enquanto criança. É esse o futuro? O senhor é uma exceção, parabéns. Mas não proclame a sua exceção como regra geral. Você tem que entender o seguinte, a pergunta que eu faço ela é apenas para suscitar o debate. Não significa que eu concorde. Pronto. Agora, eu também acho, eu vejo no interior experiências, o garoto com 13, 14 anos não pode trabalhar, não tem a escola e fica na praça com um kit fuleira, que é um rum Montilla com coca, enchendo a lata e um paredão de som. Mas quem fiscaliza que ele não pode trabalhar? Hein? Quem fiscaliza que ele não pode trabalhar? Isso aí é um Sim, mas a lei não permite. Não, a lei, por isso que é um sofisma, tá entendendo? Por isso que não é verdade. O que nós temos que fazer é incrementar a escola pública, cobrar dos prefeitos, muitas vezes irresponsáveis, compromisso com a educação, principalmente a saúde, que não há nesse estado.
temos administrações verdadeiramente teratológicas e não partir da premissa da apologia da miséria. Porque se a gente for revisar a norma constitucional que proíbe o trabalho da criança e do adolescente, nós vamos, na verdade, oficializar a miséria através do subemprego. Então, Varanda, se a gente conseguisse reaver a metade, 50%, nada menos, 30% do que a corrupção desvia, a gente botava todas as crianças do Brasil em 2 turnos. Escolas boas. É verdade. Agora, não se pode colocar isso na culpa na proibição do trabalho infantil. A proibição está correta, ela está amparada em normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, feita através de estudos biológicos da condição física da criança para o trabalho. Então, não é uma coisa aleatória, existe um movimento internacional, onde a Constituição é apenas um dos reflexos, a brasileira, que diz que é inapropriado o trabalho para menores de 16 anos, entre 16 e 18 anos. Pode trabalhar, exceto trabalho insalubre, perigoso e noturno, e de 18 anos, pena capacidade laboral. Mas você podia estabelecer que tipo de trabalho uma criança até 14 anos, por exemplo, pode Após fazer? 14, pode na condição de Não, aprendiz. eu digo de 14, 12, 13 anos. Eu trabalhei num centro telefônico, eu era mensageiro De com jeito 13 anos. nenhum. O cara disse, chegou uma ligação de São Paulo, vai chamar. Não morri não por isso, não. Ia lá, chamava, ganhava meu dinheirinho e dizia, mamãe tá aqui a metade. Maravilha. Mas o senhor não pode, como exceção, fazer a regra geral. Porque enquanto o senhor atuou como mensageiro, tem um monte de criança exposta em feira pública, pegando câncer de pele, exposta a toda sorte e assédio moral e sexual. o É mercado trabalho de do mesmo jeito. Hoje o mercado de trabalho também tem outras necessidades. Quer dizer, precisa de mão de obra altamente qualificada. Né? Até Cada porque a dia mão mais. de obra da criança vai para pior tipo de mão de obra. Porque tira da escola, joga a criança Não numa tira da lavoura, escola, por não, exemplo. porque não tem Tira escola. o futuro dela, tira o futuro Não dela. tem Se escola. você for para o Pode ter interior... Tem melhor escola. mas tem. Se Tem você escola. for- O se que você acontece é que muitos pais que são agricultores tiram a criança da escola para ajudar na lavoura. E Essa é tem a- uma pergunta aqui, doutor. Mas tem Valença. mudado muito essa A consciência fiscalização, dos pais, a né? fiscalização Eu espero que diferencia. Esse sim, trabalho, tem mudado. esse trabalho. A fiscalização diferencia a criança que ajuda na lavoura familiar do trabalho escravo? Pode A repetir? fiscalização do Ministério Público, no caso, diferencia aquela criança que ajuda numa lavoura familiar, por exemplo, do trabalho escravo? Olha, o trabalho na agricultura a céu aberto é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E é equiparado, não é que isso seja trabalho escravo. Na verdade, trabalho escravo é completamente diferente. É um tipo penal que tem toda uma caracterização própria da questão do engodo, da questão da forma degradante, etc. e tal. Então, eu não posso falar genericamente que é igual o trabalho de uma criança que vai ajudar os pais na economia familiar trabalhando na agricultura. Embora proibido do mesmo jeito e nós ferrenhamente contra, certo? Mas a gente precisa dosar as coisas de acordo com os fatos concretos. Não é tão grave quanto trabalho escravo, mas é preocupante, é sério, é lesivo e viola uma série de convenções internacionais. O desenvolvimento do Brasil, ele influenciou positivamente o mercado de trabalho e as relações de trabalho? Olha, eu acho que o desenvolvimento do Brasil foi um desenvolvimento econômico, mas não foi social. E quando a gente lida com o trabalho, a gente lida com a questão social e com a questão econômica. Houve uma melhoria no que se refere à lucratividade das empresas, mas uma parca melhoria nas condições de trabalho. Nós, de fato, criamos postos de trabalho, mas junto com esses postos de trabalho veio uma série de trabalhos em condição degradante que precisam ser combatidos. É uma questão de escolha política. É uma questão, na verdade, de eleição de prioridades. E aí no Brasil só tem a lamentar. Heron. O senhor tem combatido, tem feito um discurso muito forte em relação à chamada terceirização no serviço público. Como é que estão essas discussões? Como é que está a sua atuação, por exemplo, no Hospital de Trauma de João Pessoa? O que é que o Ministério Público, até que ponto o Ministério Público admite esse tipo de terceirização? Os governos dizem que algumas atividades se faz necessário a colocação de pessoas terceirizadas sem um concurso público. Até onde o Ministério Público admite esses argumentos? Qual a visão de vocês? Bom, nós admitimos apenas a terceirização permitida por lei, que é a atividade meio, nunca a atividade fim. Então, um hospital que pretende contratar médicos, ele tem que fazer concurso público.
porque a medicina é a atividade fim do hospital, o objetivo do hospital. Se querem mudar essa regra, emendem a Constituição. Enquanto o artigo 37 estiver lá daquele jeito, ou seja, exigindo o concurso público e o acesso igualitário para qualquer candidato se inscrever e fazer o concurso para médico, nós lutaremos pela eficácia da norma constitucional que vem sendo criminosamente sonegada pelo governo da Paraíba. Agora, eu até entendo que existe dificuldades de ordem técnica e administrativa de você gerir um hospital. Agora, não pode com ilegalidades. Eu estou falando da visão do Ministério Público sobre a terceirização, da interpretação da lei sobre a terceirização. Se vocês forem entrevistar o Procurador-Geral do Estado, ele vai trazer uma visão jurídica diferente. Nós respeitamos, mas discordamos. É por isso que existe o Poder Judiciário para decidir. Iremos sim, Ailena, até o Supremo Tribunal, se preciso for. Porque a lei, a norma constitucional que rege a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, prevê uma saúde essencialmente pública, gratuita e universal. Um hospital gerido por uma organização social que tem, na verdade, natureza jurídica de direito privado, viola frontalmente a natureza do SUS. E aí se está cuspindo na Constituição. Um órgão do Ministério Público sério não pode permitir. Não é uma questão de confronto subjetivo, é uma questão de discrepância de entendimentos em que o Poder Judiciário decidirá. Se decidir a favor do Ministério Público, teremos uma saúde essencialmente pública. Caso contrário, respeitaremos a decisão do Poder Judiciário. Está em que instância? Em TRT. Nós já chegamos ao final do programa, estouramos o nosso tempo. Quero agradecer a presença mais uma vez do Procurador do Trabalho, doutor-chefe da Procuradoria do Trabalho na Paraíba, Procurador Eduardo Varandas. Doutor Eduardo Varandas, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui na RCTV. Eu que agradeço, estarei sempre aberto, gostei muito do programa, parabéns a vocês. Muito obrigado. Lena Guimarães, boa noite. Boa noite. Wellington Farias, boa noite. Boa noite, foi de umas, eu acho que a mais proveitosa entrevista que eu já participei aqui, né? Coisa boa. Muito bom, muito bom. Heron Cid, boa noite. Boa noite a você, Hermes. Boa noite ao doutor Eduardo Varandas. Boa noite a você de casa. Obrigado pela sua audiência de coração. Chegamos ao final do Rede Debate desta segunda. Lembrando mais uma vez que a Fundação Solidariedade e o Tribunal de Contas do Estado firmam uma parceria na tarde desta terça-feira, 14 horas, com a assinatura do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Fábio Nogueira, e da secretária executiva do movimento Nós Podemos Paraíba, Beatriz Ribeiro, para o cumprimento pelos municípios dos 8 objetivos pelo desenvolvimento do milênio, chamado ODM, que vão ser inseridos nos indicadores das gestões municipais. Agora você fica com a programação da RCTV, do seu jeito para você. Amanhã estarei de volta às 9 da noite com o 27 Segundos, aqui na RCTV. Até lá.